Então vamos lá, pessoal, né, dando continuidade à nossa correção. A sétima questão. Ele diz o seguinte: uma pessoa que pratica constantemente exercícios físicos consegue completar uma corrida de 10 quilômetros em uma hora. Então, né, em 10 quilômetros essa pessoa consegue aí fazer esse trajeto em uma hora. Supondo que a pessoa cumpriu os primeiros 5 quilômetros com a velocidade escala média de 15 quilômetros por hora, quanto tempo demorou para cumprir os 5 quilômetros restantes? Então nós temos aqui o trajeto, né, que vai ser feito e que na metade desse trajeto, ou seja, em 5 quilômetros, essa pessoa já atingiu aí uma velocidade de 15 quilômetros por hora, tá? E aí ele quer saber nos últimos 5 quilômetros, né, quanto tempo, né, ele vai levar para cumprir, né, sabendo que ele já cumpriu esse pedaço. Como a gente já sabe que ele cumpriu esse primeiro pedaço aqui, aqui a gente pode calcular quanto tempo ele levou. E aí a gente vai saber quanto tempo ele levará para cumprir o resto do trajeto, sabendo que ele gastou, né, uma hora, tá? Então vamos lá. Velocidade é a variação do deslocamento pela variação do tempo, né? A velocidade foi 15 em um deslocamento de 5 km. Tá? Utilizando meios por extremos, né, nós temos que ΔT é 5 dividido por 15. Tá? Isso aqui a gente consegue simplificar, né? Vamos dividir por 5, que aí vai dar 1/3, né? Ou seja, seria 1/3 de hora. 1/3 da hora é como se eu tivesse dividido a hora em 3 partes, né? Então, se uma hora é 60 minutos, e aí eu dividi em 3 partes, então uma parte é 20 minutos. Então, quanto tempo demorou para cumprir o restante dos 5 quilômetros? Se eu já tinha gasto 1/3, ou seja, 20 minutos, o que me sobra é 40 minutos, tá? Então, esse é o valor, né, que falta aqui para a gente cumprir o restante. Oitava questão, né? A oitava diz o seguinte: uma viagem de 120 km é realizada com velocidade escala média de 80 km por hora na primeira metade do percurso e 100 km por hora na metade final. Então nós temos aqui, né, um trajeto que foi dividido também em duas partes iguais, né? O todo é 120 quilômetros e para a primeira metade ele tinha uma velocidade que a gente vai chamar de V1 de 80 quilômetros por hora. E na segunda metade uma velocidade 2 de 100 quilômetros por hora, tá? É correto afirmar que a duração da viagem seria a mesma se ela fosse realizada com velocidade constante? Por quê? Então, a velocidade constante de 90 quilômetros por hora. Tá? Então, isso aqui é o percurso total, né? 120 quilômetros, tá? Que foi dividido em duas velocidades. E aí ele quer que você compare
Se eu fazendo esse percurso, né, com essas velocidades, vai ser a mesma coisa que se eu pegar uma velocidade constante de 90 km por hora, se eu vou gastar o mesmo tempo. Né? Então, vamos primeiro utilizar essa velocidade constante. Tá? Então, se eu sei que a velocidade foi 90 km por hora em todo o percurso, e o percurso é de 120 km, quanto tempo eu gastei? Tá? Então, vamos fazer isso. Então, a velocidade, né, é o deslocamento pelo tempo. Tá? Essa velocidade é 90, o deslocamento é 120 e o tempo é o que eu preciso descobrir. Né? Utilizando a regra de 3, meios por extremos, né? E aí fazendo o isolamento do ΔT, nós vamos ter que ΔT é 120 dividido por 90, né? Que dá para simplificar, né? Simplificando aí por 30. Né? Então 90 dividido por 30 é 3, 120 dividido por 30 é 4. Né? Então 4 terços de hora. Isso, né, foi o que foi gasto para fazer esse trajeto aqui. 4 terços de hora, né, se você quiser colocar aí em hora, significa que a hora ele dividiu em 3 pedaços e pegou 4. Né? Então, se você pegou a hora, dividiu em 3 pedaços, uma hora é 60. 60 dividido por 3 vai dar 20. Como você quer 4 pedaços de 20, 2 vezes 4 dá 8. Então daria 80 minutos. E agora a gente vai observar se ele gastaria esse mesmo tempo, se ele utilizasse essas duas velocidades. Né? Então, vamos calcular esses tempos, né, separadamente. Então, usando a velocidade 1, né, que a gente tem no trajeto, seria o deslocamento pelo tempo. Nesse caso, a minha velocidade 1 é 80. O deslocamento é a metade. Então, a metade de 120 é 60. E dividimos aí pelo tempo. Né? Como nós queremos o tempo, então vamos isolar aqui o tempo. Vai ficar 60 dividido por 80. Né? Fazendo as simplificações. Dá para simplificar aqui por 2, eu já vou fazer diretamente, tá? 6 por 2 é 3, 8 por 2 é 4, então 3 quartos de hora, tá? 3 quartos de hora significa que nós pegamos a hora e dividimos em 4 partes, e dessas 4 partes, né, nós pegamos 3. Então 60 dividido por 4 vai dar 15. Se é 3 partes de 15, nós temos 45 minutos. Então vamos agora para a velocidade 2. Velocidade 2, né, deslocamento pelo tempo. Velocidade 2 seria 100. O deslocamento é 60 também, que é o resto do trajeto. No caso, a metade do trajeto, né? Metade final, dividido pelo tempo. Fazendo de novo o isolamento. Então, a variação do tempo é 60 sobre 100. Fazendo aqui a divisão. 60 sobre 100, que é o mesmo que 6 sobre 10. Dá para simplificar por 2. 6 por 2 dá 3. 10 por 2 dá 5, é 3 quintos de hora. 3 quintos de hora, né? Pegar a hora, dividir em 5 partes. Então, se nós temos 60
e dividimos por 5, vai dar 12. E aí nós vamos pegar 3 vezes 12, que vai dar 36 minutos. 36 minutos com 45 minutos não é a mesma coisa dos 80 minutos aqui da velocidade constante, tá? Então a pergunta era, é correto afirmar que a duração da viagem seria a mesma se ela fosse realizada com velocidade constante? Não, não é correto afirmar. Por quê? Tá? Porque a velocidade média aqui colocada como constante, né, não é a mesma coisa da média das velocidades, certo? Então, a duração não seria a mesma e conforme, né, o calculado, a velocidade média não é igual à média das velocidades. E aí está resolvido, né, a nossa questão 8, tá? A questão 9, né, que é essa questãozinha aqui que traz alguns outros pontos, né, como a porcentagem, tá? Eu vou deixar, né, ainda como exercício, tá, pessoal? Como poucos entregaram, né, eu fui verificar aqui poucos entregaram, então vou deixar ela como exercício ainda para aqueles que não entregaram, entregar ainda o nosso exercício aí. Já estão recebendo aí 4 questões, né, que já dá para você revisar o conteúdo e aí finalizar o exercício. Então, hoje nós vamos, né, continuar o estudo aí relacionado a movimento, né, movimento uniformemente variado, mas também ainda estamos à espera daqueles que não conseguiram finalizar o exercício até o momento. Valeu!